Todos sabemos que o Brasil produz diversas comédias bem feitas que nos fazem dar gostosas gargalhadas. Um grande expoente desses de filmes de comédia besterol é a franquia Minha Mãe é uma Peça, estrelando o nosso querido Paulo Gustavo, que infelizmente já nos deixou. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o primeiro filme dessa franquia e lembrando, se vocês gostarem bastante, se deixarem bastante like, eu trago a parte 2, né, falando sobre o segundo filme o mais rápido possível. Mas antes de irmos para o conteúdo em si, eu peço que vocês vejam o vídeo até o final e aí no final, se gostarem do conteúdo, deixem o like, mas se quiser já deixar o like aí também, ajuda bastante. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo muito legal da cultura pop, filmes, séries, diversos conteúdos bacanas aqui do canal. Sem mais enrolações, vamos conferir o que eu achei desse filme e também contar um pouco sobre a história dele. Vamos lá! Pronto, Marcelina, tá de banho tomado, vambora! Teu pai tá chegando! Bom, antes de começarmos a história propriamente dito, né, eu quero dizer que esse filme ele é dirigido pelo André Pelens, que faria sua estreia no cinema com este longa, mas ele já havia dirigido episódios de uma série chamada Natália, que é uma série que eu não conheço, nunca ouvi falar, eu só ouvi falar depois que eu fui procurar pra fazer esse roteiro aqui, né. O roteiro ele ficou a cargo do Paulo Gustavo, que é o nosso protagonista, juntamente com o Phil Brass, que também fazia sua estreia no cinema, só que no lado mais do roteiro mesmo, né, e tudo mais. E assim, muitas pessoas falam de Adam Sandler, que ele é muito engraçado e blá 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 blá, mas assim, pô, não tem jeito, né? Eu acho o Paulo Gustavo muito mais engraçado do que o Adam Sandler, mas essa é a minha opinião, quero saber o que vocês acham, deixem aí nos comentários. Quem que é o mais engraçado, Adam Sandler ou o Paulo Gustavo? Você acha que isso é uma comparação descabida? Deixa aí nos comentários aí pra gente trocar essa ideia maneirinha, né? Bom, o filme ele começa apresentando a família da Dona Hermínia, que, como algumas pessoas devem saber, eu acho que a maioria sabe, é interpretado pelo Paulo Gustavo, né? E ele usa a mãe dele como experimento aqui, né? Ele usa a mãe dele ali como uma base pra fazer a personagem da Dona Hermínia, que é uma personagem muito engraçada, né? Eu vou esculhambar, vou dizer a merda que você faz dentro de casa. Que eu Apaga! Vou apagar o que? Tá ótima a foto. Ai, ai. Apaga! Ela tem 3 filhos, o Garibe, ele é o filho mais velho e ele já saiu de casa. Ela fala que ele, desde muito cedo, ele estudava bastante, ele passou na faculdade de medicina veterinária, se eu não me engano, ele abriu um pet shop, abriu uma clínica veterinária e aí ele se mudou para Brasília e aí ele não vive mais com a mãe dele, porém ela tem outros 2 filhos que vivem com ela, que são o Juliano e a Marcelina. Ela se separou do ex-marido dela, que é o pai dessas 3 crianças, que é o Carlos Alberto, e ele agora tem uma nova namorada, Soraya ali, que é interpretada pela Ingrid Guimarães ali, pô, muito boa, ela manda muito bem nesse filme. Todos os atores ali, eles conseguem produzir bem os seus papéis ali e tudo mais, a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais pra frente, né. Bom, o pai deles decide pegar as crianças ali que vivem com a Dona Hermínia e levar eles ali para um clube ali, só pra passar aquele final de semana com eles e tudo mais, né. E no meio desse trajeto, indo até o clube, a Dona Hermínia liga pro Juliano pra falar que ele esquecia a bombinha e tudo mais, mas aí ele esquece de desligar o telefone, e aí a Marcelina começa a xingar ela, fala que ela é muito chata, que ela vive pegando no pé deles, que ela vive enchendo o saco deles e tudo mais, e ela acaba ouvindo o Juliano concordando também com o que a Marcelina tava falando, então ela fica bem triste e decide dar um gelo neles e vai passar um tempo com a tia. E já nesse começo a gente pode ver como a personagem da Dona Hermínia, como o Paulo Gustavo, ele destoa bastante em nível de ser engraçado mesmo dos outros atores e das outras atrizes ali que compõem o filme, né? Porque o Paulo Gustavo, ele é, mano, muito engraçado, ele rouba a cena, lógico, ele é o protagonista, mas é muito engraçado o jeito que ele interpreta a Dona Hermínia, é tipo assim, você consegue ver um traço pelo menos da sua mãe, você consegue ver na Dona Hermínia, sabe? Eu sei que existem diversas pessoas diferentes no mundo e tudo mais, mas eu acho que pelo menos um traço ali você consegue visualizar da sua própria mãe na Dona Hermínia, o que é uma coisa bem positiva, porque assim a gente consegue criar um laço afetivo bem mais fácil, né? Porque a gente fica olhando pro filme ali e a gente fala, pô, minha mãe é assim, tá ligado? E é realmente bem interessante isso, né? Até que enfim lembrou que tem mãe, né, Garibe? É o quê? Brasília é um tema telefone ou essa ridícula aí que não deixa você ligar?
A Dona Hermínia decide dar um gelo neles, ela vai pra casa da tia dela, e aí a partir disso, o filme, ele meio que vira uma sketch dela lembrando histórias dos filhos dela ali, lembrando histórias do Juliano, lembrando histórias ali também da Marcelina, e lembrando histórias também ali do prédio em que eles vivem, algumas coisas do tipo. Vai virar um monte de sketch, essa que é a verdade. Bom, e assim, eu não vou ficar falando que o filme deveria ter ido por um caminho ou por outro caminho, mas eu acho que esse lado, assim, de pegar pra criar sketches, não me interessa tanto, sabe? Eu posso estar me sendo meio injusto aqui, só o que... A sensação que eu tive assistindo o filme é que parece ser um artifício muito mais de não saber pra onde ir e tentar colocar várias coisas engraçadas ali ao longo da trama, do que propriamente dito ali uma escolha narrativa mesmo, sabe? Porque a gente tem alguns momentos ali em que são engraçados nessas sketches, só que a gente não tem uma linha cronológica, sabe? A gente não tem uma história ali sendo contada, a gente tem várias sketchzinhas, parece ali que é um programa tipo o Zorra Total. Calma aí, o Zorra Total também é muito nível baixo. Parece ali que é o Vai Que Cola ali do Paulo Gustavo, né, que são várias... Cada episódio ali é uma sketch, entre aspas ali, acho que são episódios de 40 minutos a 1 hora, mas aí ele cada sketchzinha, e aí ele pegou várias sketchzinhas ali e colocou nesse filme, e eu entendo que essas sketches, ela ajuda a contar a história do filme, porque ela tá lembrando das coisas e tudo mais. Só que pra mim não me agrada tanto, sabe? Eu não gostei tanto da escolha. Sem contar também que, por exemplo, com a Marcelina, a gente tem bastante histórias engraçadas ali, só que muitas vezes mesmo, as piadas em cima dela são piadas muito gordofóbicas, né? Parece que eles só pesam nesse lado, sabe? Eles só ficam ali chamando ela de gorda, falando que ela é baleia e tudo mais. E, pô, parece piada de adolescente isso, sabe? E realmente não me agradou tanto. Eu ri muito mais com algumas outras histórias ali, por exemplo, da Dona Hermínia no prédio ali, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Só que, né, pra mim não pareceu tão interessante. Pra mim não pareceu tão legal esse tipo de piada. Pareceu um humor muito infantil. Devolve aqui, não vai comprar nada. Ai, deixa. Marcelina, não adianta você ter o cabelo da Zé Bita e esse corpo, tem que ter da dieta, vambora. A gente tem histórias também do Juliano, mas eu acho que eles pesam muito menos nas histórias do Juliano do que na história da Marcelina. O Juliano, ele é homossexual, né? E eu acho que o filme, ele tem um tatozinho com isso, né? Ele tem um negócio, até porque o Paulo Gustavo, ele era homossexual, né? Ele já faleceu, ele era homossexual. E ele consegue passar bem isso daqui sem pesar a mão ou sem fazer piadas muito homofóbicas, sabe? Então eu acho que realmente ali no lado do Juliano fica bem interessante, até porque eles mostram também como é pra Dona Hermínia ter um filho homossexual, né? Tipo, o Juliano ali praticamente é o favorito dela ali, né? Que é o filho homem mais novo ali, e praticamente é o favorito, ela fala que ama ele e tal. A Marcelina ali, ela dá uma xingada meio brava, mas no Juliano ali, tipo, ela passa muita mão na cabeça dele, ela sente medo dele ser homossexual e tal. Eu acho que poderiam ter explorado isso de uma forma até um pouco melhor, essa que é a verdade, poderia ter dado mais tempo de tela pra esse tema, pra, pô, conversar mais sobre isso mesmo, realmente. Mas é um filme de comédia, eu acho que eles não iam querer ir pra esse lado, mas eu acho que seria bem interessante se fosse. Mas é isso, né? Tem algumas histórias da Marcelina também que são bem engraçadas. Tem uma história da Marcelina que é muito engraçada, que ela, tipo, fala pra mãe dela que ela vai numa boate ali, a mãe dela não deixa, ela vai mesmo assim, e aí vai a Dona Hermínia e o Juliano atrás dela, e aí a Dona Hermínia sobe no palco, pega o microfone e começa a falar um monte de coisa da Marcelina, que ela repetiu sei lá, repetiu o ano na escola, que ela não toma banho, tá ligado? Começou a falar um monte de coisa lá e é realmente bem engraçado. Também tem uma outra história dela que é engraçada, que é a história das fezes ali, que ela ficou muito tempo sem fazer cocô, ela conseguiu fazer cocô, ela coletou as fezes ali pra levar pro negócio, aí tipo, é muito engraçado essa cena, é bem interessante, né? Mas como eu disse, na Marcelina ali muitas vezes eles pesam muito a mão no lado da gordofobia, né? Enquanto do Juliano ali eles têm um tato um pouco melhor, até porque ele não é um personagem tão bem explorado assim, essa que é a verdade. Bom, além desse lance engraçado que a gente tem na metade do filme, a gente também tem um lado um pouco mais dramático, porque a Dona Hermínia, ela tem uma irmã que é a Ilsa, e a Ilsa, ela tem 2 filhos, um deles é o André Luiz, e ele acaba morrendo no meio do filme ali, e realmente é um pouco mais dramático, começa uma parte um pouco mais trágica ali e tudo mais, só que, tipo assim, eles fazem isso de uma forma até que interessante. Eu acho bem interessante quando a Dona Hermínia fala que quando um filho morre, todas as mães perdem um pouco delas mesmas no mundo e tudo mais. Eu acho que é bem interessante isso. Eu acho, titia, que quando uma mãe perde um filho, todas as mães do mundo perdem um pouco também. Só que eles não exploram tanto isso, sabe? Eles colocam ali só por colocar e depois, pum, esquece e vamos continuar ali nas piadas boba, tá ligado? Então, né, mas
é só pra pontuar mesmo que tem isso no filme. Gostaria de ter visto mais, gostaria de ter visto um pouco mais de drama, mas é filme de comédia, eu não sei também o que eu tô querendo, né, essa que é a verdade. Bom, e o Juliano e a nossa querida Marcelina, eles percebem que eles fizeram cagada e eles não sabem o que fizeram, e aí eles decidem ligar pra tia Zélia pra ver o que tá acontecendo de fato ali. E aí ela fala, né, que o que eles fizeram, que a dona Hermínia ouviu os papos deles aí no carro e que, pô, ficou bem chateada, bem triste com eles e tal. E aí eles decidem que eles vão reverter essa situação, eles vão até a casa da tia Zélia, só que elas tinham saído já. Elas são abordadas ali por um programa de televisão pra falar um pouco sobre o mundo, pra falar um pouco sobre o bairro, eu acho, alguma coisa assim, acho que era sobre o aumento dos preços e tudo mais. E aí a dona Hermínia, ela começa a falar bastante coisa e ela começa também a falar sobre como é ser mãe, as dificuldades que ela enfrentou ao longo da vida, como ela ama os filhos dela e como ela tenta fazer tudo pelos filhos dela e muitas vezes ela pesa um pouco a mão e tudo mais. Ela vai conversando, vai falando bastante coisas interessantes ali que, pô, é realmente emocionante, é realmente bem interessante essa parte ali, e eles acabam vendo ela na televisão e decidem ir atrás dela. E aí eles fazem aquela reconciliação bem marota, né? Eles fazem aquela reconciliação bem interessante e eles decidem voltar todo mundo pra casa, todo mundo tá feliz, show de bola. Mas tem um detalhe aí, né? A dona Hermínia, uma semana depois, eles já estão brigando de novo, pô. Porque é assim que funciona, né? Essa que é a verdade. Briga, faz as pazes, uma semana depois já tá brigando de novo. Porque é aquela coisa, é o amor de mãe, mas ainda assim também tem as loucuras da mãe e dos filhos, né? E aí, às vezes, não se bica ali, fica tendo aquelas treta, né? Juliano, teu pai tá chegando. Vai tomar banho no banheiro ou vai na cama mesmo? Optou pelo modo tradicional mesmo. A dona Hermínia, ela acaba ganhando um programa na televisão ali, o que faz com que o Carlos Alberto comece a olhar pra ela com outros olhos. O que, na minha visão, é algo bem perturbador, porque, pô, o cara começa a prestar atenção na ex-esposa dele quando ela ganha um programa na televisão e começa a ficar famosa, sabe? Isso pra mim é uma red flag gigantesca, né? Mas tudo bem, quem sou eu também, né? E é muito engraçado como os filmes funcionam, né? Porque, tipo assim, é muito simples isso. Porque ela começou a falar um monte de coisa na televisão, aí a audiência gostou do que ela falou na televisão, e aí de repente ela ganhou um programa na televisão, tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido isso, mas funciona, porque é filme de comédia, a gente tem que ter a suspensão de descrença, tá ligado? A gente não precisa, isso é real, isso não é real, mas tá bom, é suspensão de descrença, é um filme, nada daquilo é real, quer dizer, é inspirado ali em algumas coisas, por causa da mãe do Paulo Gustavo, mas assim, não é real, né? Bom, o Garibe ali, o filho mais velho dela, vai até a casa dela, ele sai de Brasília e vai até a casa dela pra ver o programa, pra ver a estreia do programa junto com a sua esposa, e lá ele fala, né, que ele vai ter um filho, que ele e a esposa dele estão grávidos e tudo mais, e a dona Hermínia acaba desmaiando, e ela é socorrida às pressas pro hospital ali e tudo mais. Mamãe, fica quietinha pra você descansar, por favor. Jesus, como é que vai fazer pra criar essa criança? Quer deixar um dia assim, já não lá em casa? Eu moro em Brasília, isso. E é bem interessante como esse filme ele funciona, né? Porque a dona Hermínia, ela odeia a esposa do Garibe simplesmente por ela ter casado com o Garibe muito cedo e eles terem se mudado muito cedo, sabe? Então é aquele bagulho que algumas mães têm, aqueles ciúmes de filhos e tudo mais, sabe? Porque ela não odeia a mulher porque a mulher é uma bruxa, a mulher é mó suave, só que ela odeia porque a mulher tirou o filho dela de casa muito cedo, e isso faz com que ela tenha esse ciúme, sabe? E é realmente algo, como eu disse no começo do vídeo, a dona Hermínia, ela tem traços ali que lembram bastante algumas mães, e pô, você assistindo, você consegue se identificar bastante. Falando só sobre alguns outros pontos que eu acho bem interessante, a gente tem alguns outros personagens bem legais também, como a empregada da dona Hermínia e também da Ilsa, que eu não lembro o nome da atriz que faz ela, eu acho que é Samantha alguma coisa, eu não lembro agora, peço até desculpas aí, né, por não ter trazido essa informação aqui, mas é uma personagem bem engraçada ali. Tem uma hora ali no final do filme, né, quando eles vão ver o programa de estreia da dona Hermínia, em que a Soraya entra lá pedindo um café e aí ela começa a xingar a Soraya, e depois vem a dona Hermínia, começa a xingar ela também. É realmente bem interessante, eu gosto bastante dessa atriz que faz ela, por causa do Vai Que Cola, assisti muito o Vai Que Cola, eu gostava bastante da personagem da Samantha Woods, acho que alguma coisa assim, no Vai Que Cola, era bem legal, né? Tem alguns outros pontos também que eu acho que é bem interessante pontuar, como eu já disse aí, a maioria das coisas eu já pontuei. Tem uma parte ali, uma cena em que aparece a mãe do Paulo Gustavo ali caminhando na praia, também é uma curiosidade bem interessante, né? Mas é aquela coisa, eu acho que esse é um filme bem mediano
os padrões do Paulo Gustavo, porque assim, ele é bem engraçado. E aí, como eu disse, tem uma cena em que a Dona Hermínia, ela tá naquela reunião de prédio, que sempre acontece, acho que em todo prédio deve acontecer isso, né? E tem a síndica, que é aquela síndica lá que só quer fazer as pessoas gastarem dinheiro com coisa besta, sabe? E aí a Dona Hermínia chega lá, começa a xingar geral, a falar que a menina é maconheira, falar que o outro cara lá não toma banho, aí começa a xingar a síndica. Pô, essa cena ela é muito engraçada, sabe? Gente, vamos fazer um negócio aqui, ó. Bora! Isso. Palhaçada, vamos, anda! Sai! Isso! Mas eu acho que faltou alguma coisa. Eu acho que, na minha visão, assim, a direção desse filme, ela não tem um timing cômico tão interessante. Eu acho que o filme ele é mais engraçado, muito mais por causa do Paulo Gustavo mesmo, por causa que ele é engraçado do que propriamente dito a direção ajudar ajudar no filme a ser engraçado, sabe? O roteiro também, eu acho ele interessante, mas eu não gosto dessa estrutura de criar sketches ali só pra ter momentos engraçados. Eu acho que ele peca em alguns momentos ali em fazer a gente se importar com alguns personagens, por exemplo, o André Luiz. Pô, quando o André Luiz morre, você não sente tristeza por ele ter morrido, você sente tristeza pelas coisas que o Paulo Gustavo ali, a Dona Hermínia fala, sabe? Fala ali que as mães perderam um pouco delas mesmas quando um filho de outra mãe morre. Realmente era pra ter sido um pouco melhor desenvolvido alguns aspectos e tudo mais, mas novamente, como um filme de comédia aí tem bons momentos engraçados, pesa muito a mão na Marcelina, vou falar isso mais uma vez aqui pra não ficar me repetindo tanto, mas eu quero saber a opinião de vocês aí, o que acharam desse vídeo. Esse vídeo aqui foi um pouco mais rápido, eu decidi testar um estilo de roteiro diferente, que eu não escrevo palavra por palavra que eu vou falar aqui pra, né, eu vou muito mais ali em tópicos e aí eu vou falando o que eu sinto realmente, que é melhor de falar. Quero saber o que vocês acharam, então deixa aí nos comentários. Também, como eu disse no começo do vídeo, se gostaram do conteúdo, deixa um like aí que ajuda bastante o canal, né? Também se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não vão perder nenhum conteúdo muito legal aqui da cultura pop. Compartilha com os amigos aí que são fãs de Minha Mãe é uma Peça ou fãs de cinema, qualquer amigo aí já vai estar ajudando bastante aqui também. Comentem dicas e sugestões do que vocês querem ver no canal. Nos sigam nas outras redes sociais que tem bastante coisa interessante, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, no TikTok e também no Instagram, coisas muito legais por lá e exclusivas, só tem lá, não tem aqui. E também vejam os outros vídeos do canal. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!